Olá, seja bem-vindo ao Salto para o Futuro. Hoje, no quarto programa da série Gestão Democrática da Educação, vamos discutir os conselhos escolares e a educação com qualidade social. Para este encontro, convidamos a professora da Universidade de Brasília, Regina Vinhais Gracindo, o professor da Universidade Regional de Blumenau, em Santa Catarina, Lauro Carlos Wittmann, e a professora da Universidade Federal de Pernambuco, Márcia Ângela Aguiar. Bom, primeiro eu quero agradecer a presença de vocês, muito obrigada pela participação no programa de hoje. Quero começar pela professora Regina Vinhais Gracindo, como eu disse na abertura do programa, leciona na Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, é pesquisadora, desenvolve estudos na área de políticas e a gestão da educação, tendo como temas preferenciais a educação e os partidos políticos, políticas públicas de educação básica e também gestão da educação. Partindo desse breve perfil, professora, como é que a senhora entende a garantia da escola como um espaço de exercício de cidadania? Como fazer para que a escola pública seja, de fato, um espaço de exercício de cidadania? Todas as vezes que a gente começa a discutir e a refletir sobre democratização da escola e democratização da educação, de uma forma mais ampla, nos vem sempre à mente a ideia de acesso à escola. Acesso à escola como garantia de democratização. Certamente essa é uma forma de você iniciar um processo de democratização, mas ela não é suficiente. Você precisa, além disso, garantir a permanência desses alunos na escola que entraram. Isso também é democratização. Terceiro ponto, quer dizer, mais do que o acesso e a permanência, você tem que garantir o sucesso, você tem que garantir uma escola de qualidade que faça com que todos os alunos efetivamente aprendam. Nesse sentido, você tem uma quarta etapa, que é exatamente o que você me pergunta. Quer dizer, a escola, para ser democrática, ela tem que garantir a possibilidade de espaços de exercício de cidadania. Não preparar o cidadão para o mundo, mas garantir espaço para uma preparação dentro da escola. Então, o exercício democrático constrói o cidadão. Nesse sentido, a escola é um espaço privilegiado para esse tipo de atividade. Tá certo. O professor Lauro Carlos Wittmann, como eu disse, é pesquisador na área de administração da educação. Sua pesquisa tem ênfase na gestão democrática, na relação entre educação, Estado e sociedade. O senhor também é diretor de pesquisa e inovação da Secretaria de Estado da Educação e Inovação de Santa Catarina, isso, né? O Programa de Autonomia e Gestão Democrática da Escola Pública Estadual. Também atua como diretor de pesquisa da Associação Nacional de Política e Administração da Educação. Quero começar, então, perguntando para o senhor de que modo a escola pode se organizar para atender ao direito do estudante de ter acesso a uma educação de qualidade. Eu acho que partindo do que a Regina acaba de dizer, da escola como um espaço social privilegiado de exercício de vida cidadã, há um movimento promissor, um movimento na direção de uma reinvenção da escola, mudando o paradigma da escola com ênfase na passagem das gerações mais velhas para as gerações mais novas da cultura produzida pela humanidade, para uma nova ênfase que é da formação humana. Portanto, a escola só faz sentido nessa nova perspectiva centrada no sujeito aprendente, no cidadão que se produz como sujeito autor da sua história, autor da história do seu entorno. Em resumo, isto significa que não há mais espaço para uma heterogestão autoritária, porque o sujeito precisa ser autônomo. Então a escola precisa ter como eixo, centro e sentido da sua organização o sujeito aprendente, como sujeito autor da sua construção e da sua educação. E pela mediação do professor, criando oportunidades para que ele se produza como sujeito. Portanto, a organização da escola não está centrada na integração do sujeito a determinados padrões, valores e interesses exógenos, mas está centrada na construção da autonomia, da liberdade, da cidadania, na condição subjetiva de sujeito da construção da sua história e do seu entorno. E isso exige participação da comunidade local com a comunidade escolar
para juntos produzirmos uma escola significativa para os brasileiros. Professora Márcia Ângela da Silva Aguiar é professora, leciona no curso de Pedagogia, no programa de pós-graduação em Educação da Universidade Federal de Pernambuco, também é pesquisadora do Núcleo de Políticas Públicas de Educação na UFPE, atuou como presidente da Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação e atualmente também é membro do Comitê Nacional de Política de Educação Básica, na Secretaria de Educação Básica do MEC. Como é que pode, então, professora, ser assegurada a qualidade do ensino? Quais são os indicadores para uma escola de qualidade? Quais são as características? Que perfil é esse dessa escola de qualidade? Primeiro, essa escola de qualidade, ela resulta de lutas históricas. Quer dizer, a gente pensar uma escola de qualidade dada, uma escola de qualidade que parte de uma receita, na realidade não é dessa forma, porque a qualidade ela vai se configurando a partir da forma como se desenham também as políticas educacionais no plano macro e também como é que está sendo tratada a educação e em nível do que está sendo executado nas escolas. Pensando então nesse cenário em que consideramos variáveis de âmbito macro e consideramos variáveis de nível micro, então há a possibilidade de se definir alguns parâmetros que poderiam configurar uma escola de qualidade. Talvez o parâmetro principal é o resultado que apresenta em termos da formação cidadã dos estudantes. Por isso que eu falei inicialmente de que se trata de uma construção histórica. Em um país com marcas tão desiguais quanto o Brasil, essa escola ela não apresenta condições tão favoráveis a que se dê o efetivo desenvolvimento pleno das capacidades dos estudantes. Então, se trata muito mais de se apostar numa possibilidade de que diversos fatores possam intervir para construir essas condições que possibilitem que cada estudante nesse país possa se concretizar, concretizar as condições de escolaridade a que tem direito. E nós estamos ainda num patamar distante de alcançar isto em sua plenitude. Porque quando nós consideramos que, apesar dos índices estatísticos apontarem que em torno de 97% dos estudantes estão nas séries iniciais do ensino fundamental, conseguiu o acesso à escola, na realidade, esse acesso ele não é pleno, porque o fator qualidade ainda se coloca como um limiar. Um limiar. Tá, se nos perguntarmos, no processo educativo, quem ensina e quem aprende, e a resposta for o professor ensina e o aluno aprende, nós vamos ter uma focalização muito maior no professor, né? Então, é o professor que irá ensinar àquele aluno as coisas, os conteúdos que ele acha que devem ser ensinados. Se você entende que, na verdade, esse processo, e eu entendo assim, esse processo ele se dá a partir da mútua interação entre o estudante e o professor, Paulo Freire já nos dizia, né, que o professor ensina, mas também aprende. O estudante aprende, mas também ensina. É no conjunto desses saberes que efetivamente se dá a construção do conhecimento. Eu como professor, não posso chegar para o meu aluno e dizer, bom, esse é o conhecimento acabado que eu quero transmitir para você. Não. Essa forma é uma forma equivocada de entender a aprendizagem. É o próprio estudante quem vai construir o seu conhecimento. E como é que ele constrói? Com todo o conhecimento que ele traz da vida dele, acrescido de toda uma discussão que se estabelece entre ele e os seus colegas e entre ele e o professor. Então, nesse sentido, o professor precisa, para aceitar e para compreender um processo democrático de aprendizagem, ele precisa compreender que é assim que a aprendizagem se dá. É nesse embate de conhecimentos, é nessa troca de conhecimentos que efetivamente se constrói novos conhecimentos. Ok, a Ivoneide de Goiás já aguarda. Oi, Ivoneide. Nós, como educadores, sabemos que um país, para se desenvolver, tem que investir em educação. Essa deve ser prioridade do Brasil. Começa a acordar para essa questão ou ainda a educação para a cidadania e ainda é um ensaio por vir?
A educação com qualidade social é o que até nós educadores necessitamos verdadeiramente. Boa noite e muito obrigada. Obrigada, Ivoneide, pela sua participação e também a Aparecida, que formulou a pergunta. Muito obrigada. Professor Lauro, ela traz uma questão complexa e portanto, bastante importante para esse debate, né? Evidentemente que sem maior financiamento em educação, nós não conseguiremos, de fato, construir uma educação de qualidade social como o direito subjetivo dos cidadãos brasileiros exige. Agora, de outro lado, dinheiro não é mágica. Dinheiro sozinho não faz revolução nenhuma. O significado que isso tem para quem trabalha na educação é que é o grande problema. Por exemplo, se não houver controle público da coisa pública da educação, inclusive do seu financiamento, o dinheiro vai pelo ralo. Não há outra forma senão a gente garantir o controle público da coisa pública. E essa coisa pública centrada num processo educativo significativo para a população brasileira. E isto é que eu gostaria de dizer que, na minha experiência, vem crescendo. A gente nota cada vez mais professores se envolvendo. Por exemplo, eu fui aluno 27 anos, aluno matriculado. Nunca soube que meus professores pararam para estudar a ver como ensinar melhor, como educar melhor. Vocês imaginam quantas capacitações existem hoje? Porque os professores já perceberam, como a Regina colocou antes, que a transmissão de conhecimentos não é mais o sentido do ato pedagógico. É muito mais rico. Exige que esse conhecimento historicamente acumulado esteja presente, mas não está centrado nisso o ato pedagógico. Na medida que se constrói uma educação mais significativa, corresponsavelmente assumida por todos os segmentos da comunidade escolar e pela comunidade local, seguramente nós haveremos de fazer o que fizeram todos os países que tinham um estado, uma condição de qualidade de vida econômica pior que a nossa e passaram na nossa frente. Isso é, investir, o que é uma luta histórica dos educadores brasileiros, no mínimo 10% do PIB em educação. É verdade. Bom, os conselhos escolares são peças fundamentais para a melhoria da qualidade da educação. Vamos ver na reportagem o papel e as atribuições do Conselho da Escola Maria Angélica de Castro, em Rio Branco, no Acre. Em reuniões como esta, são discutidos democraticamente os rumos da Escola Estadual Professora Maria Angélica de Castro. Nós temos constatado a cada reunião mensal, né, que os diversos segmentos aqui representados, ou seja, dos pais, dos professores, né, dos funcionários, da nossa própria presidente, também, né, do nosso coordenador administrativo, nós temos conseguido ter uma transparência nas decisões que são mais importantes na escola. Né? O Conselho Escolar é fundamental na construção da escola, porque se ele participa dessa construção, nós vamos ter uma escola verdadeira. Né? Se ele não participa, nós vamos ter uma escola plastificada, uma escola construída fora do seu próprio ambiente. Planilha de custos à mostra. Uma das atribuições do Conselho Escolar é administrar os recursos públicos repassados à escola. Cabe aos conselheiros priorizar e, se necessário, reprogramar gastos. Então, isso aí nós precisamos voltar numa assembleia, né, para que seja aprovada uma parte, né, que vai ser usada, vai ser 700 e pouco, né, da construção dessa área de serviço. Faz o levantamento das necessidades, né, e elabora o plano de ação, envia o plano para a secretaria, né, e eles enviam o recurso para a escola. A importância é a escola gerir seus próprios recursos, né? Porque a escola é quem sabe da necessidade da escola, dela mesma, ela que sabe das necessidades. Ela pode fazer tudo o que quiser, desde que não fira uma regra maior. Dessa maneira, ela tem mais agilidade, tem mais liberdade de atuação. E esses princípios estão sempre vinculados à qualidade da educação, ao respeito ao aluno, ao direito à educação, ao respeito aos recursos públicos. Professora Regina, eu gostaria, a partir desse vídeo que a gente acabou de assistir, falar um pouco da articulação entre o Conselho Escolar
e a gestão da escola, efetivamente. O projeto, a construção, por exemplo, do projeto político-pedagógico, que é tão importante para um processo de gestão escolar. Como é que essas coisas se articulam, esses dois momentos se encontram? Olha, o Conselho Escolar é um instrumento extremamente eficaz e eficiente na busca e na construção de uma gestão democrática. Ele é um exemplar dos olhares diferenciados que existem sobre a escola. Um conselho escolar, ele tem na sua composição representantes dos estudantes, representantes dos funcionários, representantes dos docentes, representantes da direção, geralmente o diretor da escola ou a diretora também fazem parte, e especialmente um novo segmento, se eu posso dizer assim, que também deve fazer parte, que são os moradores daquela comunidade, as organizações que já existem na comunidade que também podem fazer parte dessa. Veja, nesse momento você tem um grupo... Como uma associação de moradores, por exemplo? Como uma associação de bairro, ela pode integrar um conselho? Não só pode, como deve, sabe? Por quê? Porque é um olhar externo, inclusive, que vem a crescer. Então, veja, o colegiado, se ele é entendido como um colegiado que é da escola, nós ganhamos esse colegiado para nós. Trazemos esse colegiado para discutir as questões, como nós vimos no vídeo, da escola. Né? Não é um órgão autônomo fora da escola que vem à escola criticar a escola ou criar empecilhos para a escola. É um órgão da escola. E sendo um órgão da escola, ele precisa estar ligado à essência do trabalho da escola, que é a construção do conhecimento. Então, o colegiado, ele pode também, como nós vimos agora mesmo nesse vídeo, nessa escola do Acre, ele pode e deve entrar nas questões financeiras da escola. Porém, essa não pode ser a única função do conselho. Mais do que isso, e muito mais importante, é a função de acompanhar, ter um acompanhamento responsável do processo educativo que se desenvolve. Então, aí, para concluir, efetivamente, ele tem não só a legitimidade de todos esses segmentos ali representados, como ele tem o aval da sociedade e as condições melhores para levar essa escola a uma aprendizagem eficiente, uma aprendizagem significativa e uma escola que efetivamente tenha a qualidade que a gente está buscando, que é a social, que não é a qualidade mercadológica nem empresarial. Ela é uma qualidade social construída pela escola. Então, eu acho, finalmente, que a composição do conselho e as funções do conselho, nesse panorama, ele só é positivo. Ok, a Juraci do Rio Grande do Norte vai fazer a pergunta agora. Oi, Juraci. A educação é um direito do cidadão, né? Segundo a Constituição Federal. O que fazer para que o Conselho Escolar seja esse instrumento capaz de mediar a qualidade social na prática social da educação? Boa noite, muito obrigada. Obrigada, Juraci, pela participação. Professora Juraci e professores desse país, um problema muito sério que perpassou a história da educação brasileira é nós não lidarmos com as diferenças. É implantar uma uniformidade. Vejam, nenhum jardineiro espera que as rosas estejam todas iguais num determinado dia. Como é que nós podemos esperar que as crianças, os adolescentes, em sala de aula, estejam no mesmo nível de uma aprendizagem decidida por fora, que não é da construção das condições subjetivas dele para ser sujeito da sua vida. Então, a importância de nós prestarmos atenção à diferença e construir uma unidade a partir da diversidade e não impor uniformidade que mata as singularidades. Esse acho que é o grande segredo que a gente vai ter que trabalhar com muito rigor. E o conselho escolar é um espaço social das diferentes janelas, como a Regina já colocou. E não é fácil, não. Nós não vamos trabalhar na falsa harmonia.
A maior harmonia é a paz imposta pela morte, que é a harmonia do cemitério, onde não há nenhum conflito. Agora, a gente falava, inclusive, no intervalo, né? Eu comentava com o senhor que eu tenho a sensação, eu estou aqui no programa há alguns anos, eu tenho a sensação, e essa sensação pode estar errada, de que a educação tem um certo receio do conflito, de opiniões divergentes, de pessoas que pensam diferentes, de pessoas que muitas vezes vão brigar pela sua posição. E essas opiniões divergentes dentro de uma escola, muitas vezes a escola tem esse, não quero isso, não quero conflito dentro da minha escola, o conflito não faz parte de um processo educativo. Então isso talvez impediria isso, eu posso dizer se eu estou errada, impede que esse processo avance de uma certa forma? Não tem errado e certo, mas uma coisa parece fundamental. As palavras não significam a mesma coisa para todas as pessoas. As palavras, o significado delas são fundadas nos interesses contraditórios que movem a sociedade. Por exemplo, quando nós falamos em qualidade social, nós marcamos um caráter de qualidade que não só é diferente, mas se opõe à qualidade mercadológica. A qualidade querida pela voracidade devastadora do capital é antissocial e anti-humana, porque transforma as pessoas em recursos para serem usados para a acumulação do capital. E esses conflitos têm que ser trabalhados. Os desafios não podem ser empurrados para baixo do tapete, explodem na escola, criam aquele, como é que se chama, a rádio fofoca de corredor, que envenena todo o ambiente de nosso trabalho. Os conflitos têm que vir para a mesa, sim, e os olhares diferentes, e a construção da unidade se faz na dureza, na luta, e não há pôr panos quentes ou passar a mão na cabecinha, não. Ou a gente trabalha os conflitos, enfrenta o desafio e constrói o futuro para superar as contradições da sociedade que estão dentro de cada um de nós, dentro da escola, dentro do ato pedagógico, ou nós continuaremos engordando do capital. Que tem uma face tão bonitinha, né? Ele não se mostra muitas vezes com a sua cara de mal, né? Pelo contrário. É verdade. Sofistica a maquiagem. Na escola classe 304 Norte, em Brasília, o Conselho Escolar é um dos instrumentos que possibilitam uma gestão democrática. Todas as decisões importantes são compartilhadas entre os vários segmentos que representam a comunidade escolar. Veja na reportagem. Há 10 anos é assim. Assuntos relacionados à escola classe 304 Norte, em Brasília, são tratados em conjunto. Esta é uma reunião do Conselho Escolar, formado por representantes de todos os segmentos que fazem parte da instituição. Os pais votam em pais, elegem os representantes. Os professores elegem os seus representantes, os servidores os seus representantes. E aí esses representantes eleitos fazem parte, então, do Conselho. Na primeira reunião do Conselho, a gente elege o presidente. Atualmente, a presidente do Conselho Escolar é representante dos pais. No colegiado, não existe restrição de assuntos. O que vale é a opinião de todos. Então, desde uma faixa colocada na porta da escola, né, a toda uma atividade que se faz aqui dentro, existe realmente uma participação dos pais. Vamos discutir os livros didáticos adotados por essa escola. Por que essa escola escolheu? Tranquilo. Vamos discutir o que fazer com o dinheiro do governo federal. Passa pela discussão no Conselho. Dependendo do assunto, no que diz respeito à área pedagógica, os pais falam. Não, a palavra final, então, fica com os professores. Vocês façam um estudo e nos apresentem aqui quais são as alternativas para solucionar esse problema. No que diz respeito ao que é melhor para a criança, eles dizem, não, então isso nós vamos remeter a uma plenária de crianças para que elas digam qual seria a melhor saída. Na escola classe 304 Norte, os alunos cursam os primeiros ciclos do ensino fundamental. Por serem ainda muito pequenos, são representados no conselho por seus familiares. Mesmo assim, não deixam de ter participação e voz ativa. O Conselho de Classe Participativo é outro instrumento usado na escola a favor da democracia. Aqui, os alunos avaliam a escola, a professora, como também discutem o desempenho deles em sala de aula. Em que momentos você já expressou sua opinião? No conselho de classe. Como é que foi? Foi bom porque a gente podia modificar algumas coisas que estavam acontecendo no dia a dia, com todos os alunos, o que estava errado, o comportamento de todos.
E também a gente podia, assim, ver se dava para melhorar até o tratamento com os funcionários. Pô, é bacana, né? Porque assim, se você expressa suas opiniões, tudo fica melhor, né? Porque tudo fica mais fácil de resolver. A gente percebe o entusiasmo, o compromisso e o excelente retorno de resultado mesmo, né? Que a escola tem que alcançar, que a criança lendo, escrevendo, essa questão formal da escola. E a gente então pega isso aliado ao prazer de estar aprendendo. Eu queria aproveitar, professor Lauro, esse vídeo para fazer a pergunta da equipe da TV Escola de Anápolis, em Goiás. Eles dizem que o Conselho Escolar, como órgão consultivo, deliberativo e de mobilização mais importante do processo de gestão democrática, não deve figurar-se como instrumento de controle externo, mas como um parceiro de todas as atividades que se desenvolvem no interior da escola. Faz uma referência, então, ao texto que consta do boletim. Dizem também que o Conselho Escolar deve estar ligado também às práticas educativas, ao processo ensino-aprendizagem. Então, eles perguntam, querem saber se, na realidade, esses conselhos, o Conselho Escolar, se envolve de fato com o ensino-aprendizagem pelo país afora. Eu diria que é um movimento nesta direção. Há um movimento na direção de um assumir corresponsável. A escola é nossa. Não é do governo, nem do Estado, mas é nossa. Então, não tem controle de fora para dentro. É um assumir corresponsável. Não é uma parceria arranjada. É uma corresponsabilidade assumida. Portanto, gente, o Estado seria o quê? A educação é um bem público. Como bem público, a educação tem o Estado como quem seria o garantidor. Mas na história da educação brasileira, na história brasileira, nós temos tendências privatistas e patrimoniais que não são típicas ou características de um Estado guardião do bem público. E o governo é apenas a equipe de plantão para garantir esse bem público. Portanto, não existe o eu e o outro, o controle de fora e os obedientes ou então os reagentes de dentro. O que existe é um assumir corresponsável para a construção de uma educação significativa. Eu diria que pelo país afora, sim, existe um movimento teórico-prático nesta direção, apesar de todas as resistências. E vale ressaltar a resistência básica da estrutura da sociedade capitalista que é contra a formação de gente, porque só precisa das pessoas como recurso. Tá certo. James do Tocantins já aguarda. Oi, James. Oi, Bárbara, Mônica, Elaine, professores convidados e cursistas do Salto. Sou James Aguiar Araújo, orientador de aprendizagem do teleposto do Colégio Estadual Adolfo Bezerra de Menezes, em Araguaína, Tocantins. Até que ponto a inexistência de autonomia por parte de membros dos conselhos escolares em relação a gestores que pregam a gestão democrática, mas praticam a gestão empresarial centralizadora, inviabiliza a efetivação de uma educação de qualidade socialmente referenciada? Gostaria de saber o que falta ser feito, além de qualificar esses gestores, para que os mesmos possam entender que a escola não é uma propriedade particular, e sim um bem público que precisa ser conduzido com a participação efetiva do Conselho de Classe, Grêmio Estudantil, Associação de Pais e Mestres e os diversos segmentos da sociedade. Boa noite, até a próxima. Obrigada, James. Até amanhã, viu? Professora Márcia, ele faz uma pergunta extremamente importante, né? A questão da escola como bem público e não uma administração por parte de um diretor. Essa é uma questão frequente, essa é uma questão recorrente aqui no programa. A preocupação do James não é só no Tocantins, há em diversos lugares do Brasil. Como encaminhar essa discussão? Ele faz, de fato, uma pergunta, uma reflexão bem significativa, porque ele trata de uma questão, assim, digamos, chave, que é a da autonomia da escola. Primeiro, a gente tem que entender que a escola ela não tem uma autonomia absoluta. Uma autonomia
relativa, considerando que ela faz parte de uma rede, de um sistema de ensino. Então, isso aí é um dado. Agora, um outro aspecto que ele levanta é da não subordinação dos membros do conselho ao gestor. Esse aspecto que ele levanta é que isso é muito comum de ocorrer. É que, muitas vezes, o conselho escolar ele é constituído por diversos representantes, mas os representantes não são de fato, porque são escolhas, muitas vezes, da direção da escola. É preciso combater essa ideia. É preciso que, de fato, cada segmento, e é que já foi mencionado, tenha a sua legitimidade por ter também a sua representatividade. E, nesse sentido, todo o esforço é de colocar todas as questões no debate. Quer dizer, os problemas no debate. E também considerar de que não é a questão democrática apenas que é relevante para o conselho escolar, mas sim o substantivo, que é garantir as condições o conselho escolar enquanto um elemento que pode auxiliar a que a escola ela cumpra a sua função social. Essa que é a questão fundamental, porque também não pode se perder apenas na visão do exercício democrático. O exercício democrático para quê? É um exercício democrático, no caso, para garantir que a escola faça o que ela faz. Que ela é o único espaço que vai fazê-lo. Ela não é um espaço que pode ser o espaço da comunicação via os diversos órgãos. Não é o espaço da igreja. Ela tem a sua função precípua de garantir, de fato, essa construção do conhecimento. Então, é nesse sentido, há de se resguardar a possibilidade de que os representantes no conselho escolar sejam pessoas que representem os seus diversos segmentos. A Maria Lauro, suas considerações finais. Bom, também queria testemunhar minha alegria de participar desse programa de fortalecimento dos conselhos escolares, porque nós estamos reinventando a república, porque nós estamos acostumados a uma república não pública. Então estamos implantando uma república. Isso significa que a preparação dos sujeitos da história, o sujeito aprendente na nossa escola, não vai ser formado para votar, mas para governar. A democracia representativa vai ter que ser progressivamente substituída por uma democracia participativa com um assumir corresponsável do povo pelo que é seu. E o governo tem que estar mais perto do povo, onde está o poder, e não o governo ficar mais perto do povo para pôr o poder mais perto do povo. Portanto, por que o conselho escolar é fundamental? Porque é um assumir coletivo cidadão do controle público da coisa pública no lugar mais importante e privilegiado do mundo, onde se formam as pessoas. E por isso, nesse meu 50º ano já de envolvido na educação, eu gostaria de testemunhar a minha alegria de participar desse movimento teórico-prático de construção de uma educação significativa, agradecer a atenção e participação de vocês, agradecer aos meus parceiros de grupo de pesquisa, do NTE, que fazem junto à universidade com rede pública, fazendo avançar o conhecimento, formar as pessoas e, ao mesmo tempo, melhorar a gestão. Obrigada, professora. O futuro de hoje fica por aqui. Eu agradeço as presenças da Regina Vinhais Gracindo, professora da Universidade de Brasília, do Lauro Carlos Wittmann, professor da Universidade Regional de Blumenau, em Santa Catarina, e da Márcia Ângela Aguiar, professora da Universidade Federal de Pernambuco. No programa de amanhã, nossos convidados...